Você sabia que quase tudo ao nosso redor pode ser organizado em conjuntos? De números e letras a objetos do dia a dia, entender conjuntos nos ajuda a enxergar o mundo de uma forma mais clara e organizada. Nesse vídeo, vamos aprender o que são conjuntos e explorar alguns dos seus conceitos básicos. Então, vamos lá! Um conjunto é uma coleção de elementos, também chamados objetos, com propriedades definidas. Os elementos de um conjunto podem ser literalmente qualquer coisa. Como exemplos, podemos citar um conjunto de aves, um conjunto de tulipas ou até mesmo um conjunto de alienígenas. Podem ser qualquer coisa. Os elementos de um conjunto podem ser listados entre chaves ou definidos através das suas propriedades. Como exemplos, temos o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, que também pode ser representado por X, tal que X é uma vogal. Essa barra vertical matematicamente significa tal que. E também temos um conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Para indicar que um elemento pertence a um conjunto, é utilizado o símbolo de pertence. Como exemplo, nós temos que o A pertence ao conjunto das vogais. Vale destacar que a ordem dos elementos não importa, e que cada elemento aparece apenas uma vez. Existem alguns tipos de conjuntos que merecem destaque. Podemos citar como exemplos o conjunto vazio, que é o conjunto que não contém elementos, e é representado pelo símbolo que está aparecendo aí na tela, que lembra um círculo cortado. Também podemos citar o conjunto finito, que é o conjunto com um número finito de elementos, como, por exemplo, o conjunto das vogais. Podemos citar o conjunto infinito, que é o conjunto com um número infinito de elementos, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Temos também o conjunto unitário, que é o conjunto que contém apenas um elemento, como o conjunto que contém apenas a letra A. E também podemos citar o conjunto universo, que é o conjunto que contém todos os elementos relevantes para o contexto sendo tratado. Por exemplo, o conjunto dos números reais é frequentemente usado como conjunto universo dos números. O conjunto A é um subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também são elementos de B. Isso é representado por A contido em B, conforme está aparecendo aí na tela. Por exemplo, se A é composto pelos números 1 e 2 e B é composto pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, então o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Essa relação pode ser representada por diagramas, chamados diagramas de Venn, conforme está aparecendo aí na tela. É uma forma de facilitar a compreensão, porque deixa esses conceitos um pouco mais concretos, é uma coisa que dá para enxergar melhor. Para trabalhar corretamente os conjuntos, é importante saber as suas principais operações. Uma dessas operações é a união, que é a combinação dos elementos dos dois conjuntos, indicada por A união B. Esse símbolo, que parece um U maiúsculo, indica união entre os conjuntos. Para exemplificar, representando o conjunto A por um diagrama azul e o conjunto B por um diagrama amarelo, a união desses dois conjuntos é toda a região colorida da figura. Por exemplo, se os elementos do conjunto A são os números 1, 2, 3 e 4, e os elementos do conjunto B são os números
3, 4, 5 e 6, então A união B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, os elementos de ambos os conjuntos. Outra operação é a interseção. A interseção ela é formada pelos elementos comuns aos dois conjuntos, indicada por A interseção B. Esse símbolo que lembra um U ao contrário é o símbolo que indica interseção entre conjuntos. No nosso diagrama de exemplo, a interseção é a região esverdeada entre os conjuntos A e B. Por exemplo, se os elementos do conjunto A são os números 1, 2, 3 e 4, e os elementos do conjunto B são os números 3, 4, 5 e 6, então A interseção B é o conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Uma outra operação é a diferença, que representa os elementos que pertencem a apenas um conjunto. No nosso diagrama de exemplo, a diferença A menos B corresponde à parte azul, e a diferença B menos A corresponde à parte amarela. Por exemplo, se A é igual a 1, 2, 3 e 4, e B contém os elementos 3, 4, 5 e 6, então o conjunto A menos B é formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B menos A é formado pelos números 5 e 6. E, para finalizar, nós temos também o conjunto complementar, que é composto pelos elementos que não pertencem ao conjunto A, indicado aqui por A'. Por exemplo, se o conjunto universo é o alfabeto e o conjunto A é o conjunto das vogais, então o conjunto complementar de A, ou A', é o conjunto das consoantes. E isso é tudo por hoje. Espero que os conceitos básicos sobre conjuntos tenham sido entendidos. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!